Olá, pessoal! Sejam extremamente bem-vindos a mais um episódio do nosso Voxcast. Eu sou a Mayara Marques, coordenadora pedagógica na Vox2U, unidade de São Carlos. Hoje nós estamos recebendo dois formandos incríveis, o Emerson e o Rafa. E o nosso bate-papo hoje vai ser sobre o segredo que está por trás de grandes mudanças da carreira. E como a oratória e a comunicação fazem total diferença para que vocês se sintam seguros para essa mudança. Então, se você deseja fazer uma mudança de carreira, ter um upgrade dentro do seu setor ou até mesmo ir para áreas diferentes, que os nossos convidados vão falar para nós sobre as grandes mudanças que eles tiveram. Mas antes, se apresentem um pouco para o pessoal de casa. Vamos começar com você, Emerson. Boa noite, Mayara. Boa noite, Rafa. Boa noite. Dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Antes de me apresentar, eu gostaria de agradecer a Vox pela oportunidade que está nos proporcionando, né, de estar aqui, de passar por essa experiência. Bom, eu sou Emerson Bonfim. Eu, durante 22 anos, trabalhei como CLT, e desses 22, 17 como projetista de máquinas. Há 13 anos, mais ou menos, eu me formei em publicidade e propaganda e desde então eu presto serviços relacionados à produção de vídeos. Em 2023, eu decidi chutar o pau da barraca Muito bom. E me dedicar exclusivamente à produção de vídeos corporativos. Olha só, uma grande mudança. Depois de 20 e poucos anos no ramo da indústria, você tomou uma decisão e falou, não, agora eu vou fazer diferente. Então, olha só, se você tem esse desejo, essa vontade, fica aqui para você acompanhar como foi essa mudança pro Emerson. E você, Rafa? Prazer, pessoal. Rafael Gava. Boa noite, Mayara. Boa noite, Emerson. Também aproveito para agradecer aqui, né? Já tinha feito o Academy, fiz agora a pós, né? Muito interessante, né? O curso. Sim. E muito proveitoso. Sou residente aqui de São Carlos, já faz bastante tempo, trabalho na área de TI, mas já trabalhei com manutenção também. Conheço o Emerson da época de Senai, né? Quando a gente era adolescente ainda, né, Emerson? E vim transicionando minha carreira ao longo de todos esses anos, né? São mais de 20 anos de profissão aí. Muito bom, pessoal. Vamos conversar um pouco sobre como a forma de se comunicar, ela pode acelerar ou travar essas transições profissionais. Tanto a nossa comunicação externa quanto a interna, porque é um grande desafio também quando nós temos o desejo de mudar e tem muitos sabotadores que nos impedem. Sim. Poxa, você, por exemplo, Emerson, 20 anos na indústria, com 40 anos, você falou, é agora ou nunca. Como foi pra você? É um desafio, né? Quando a gente decide fazer aquilo que sempre sonhou fazer, que, não, isso é meu sonho, eu vou atrás do meu sonho com 40 anos, é um desafio. Então, bate aquele frio na barriga, mas vai com medo mesmo, como diz o Rafa. Vai com medo mesmo, sempre. E você, Rafa, você falou que já veio de várias áreas. Como foram vindo essas transformações, essas transições de carreira? Foi algo que você planejou ou que foi, de fato, as oportunidades foram acontecendo e você falou, não, a oportunidade veio, eu vou realmente abraçar essa oportunidade e ver se eu me identifico ou não. Como foi? Não, foram oportunidades, né? Eu já tinha ideia, sim, mais ou menos do que eu gostaria de trabalhar, mas como chegar até onde cheguei como coordenador de TI e professor, as coisas foram acontecendo mesmo, né? Como eu falei anteriormente, comecei como eletricista de manutenção e aí comecei a estudar ciência da computação, porque eu gostaria muito de ter feito engenharia, mas, enfim, acabei optando pela ciência da computação e aí aquele negócio, né? Se eu continuar trabalhando como eletricista, eu nunca vou trabalhar com desenvolvimento de sistema, eu nunca vou para a área de computação realmente, né? E então foi o momento que foi a primeira transição, assim. Então já tinha um desejo de trabalhar com a área da computação. Já tinha sim. E aí eu fiz né? Cheguei pro meu chefe um dia e falei, não, preciso mudar de áreas, né? Foi aí então que eu entrei na Embrapa, né? Como bolsista lá para desenvolver um sistema, acabei fazendo meu mestrado e aí por diante, né? Fui seguindo, né? Como desenvolvedor, analista, desenvolvedor e atualmente coordenador. E até professor também, né? Porque por conta do mestrado apareceu a oportunidade de lecionar aula, que é uma coisa que eu não imaginava mesmo. Mas vai com medo mesmo. É isso aí. E aí a gente vai realmente nos realizando profissionalmente também. E como que vocês decidiram
ingressar na comunicação, na oratória? Quando que vocês realmente falaram, poxa, já fizemos as nossas transições, tivemos oportunidades, abraçamos essas oportunidades, corremos atrás do que precisava para que, de fato, estivéssemos preparados para desenvolver essa habilidade da melhor forma possível, e agora eu preciso melhorar a comunicação. Como que foi essa virada de chave para a oratória, Rafa? Para mim já foi na questão do mestrado. No mestrado eu já tive que estudar muita coisa, né, a mais, assim, sabe? Que faltou durante a educação básica, né? De escrever um bom texto, de apresentar, porque queira ou não você defende, né? Uma dissertação, enfim. E depois disso, por lecionar mesmo, né? As pessoas pensam diferente de você, né? Você tem que passar o conhecimento para ela, o conhecimento que você tem que ir atrás de montar um bom material, de montar um bom slide, de falar pausadamente, enfim, de entender as dúvidas e melhorar isso. Mas a chave virou mesmo quando eu me tornei coordenador, porque aí eu liderando tenho um time. Exato. Aí é totalmente diferente mesmo de tudo que eu já tinha passado, porque queira ou não, como professor, você ainda direciona, não, vamos para cá, vamos para esquerda, vamos para direita. Agora, como coordenador, e às vezes você não lidera uma equipe, você lidera equipes. Algumas equipes. Sim, sim. E cada uma de uma forma, cada uma age de uma forma diferente, né? Trabalha de uma forma diferente, com sistemas diferentes, enfim. Tem diversas situações. Então, quando foi para essa parte de liderar pessoas que você falou, poxa, agora eu preciso desenvolver ainda mais a minha habilidade de comunicar com essas pessoas para, de repente, elas conseguirem alcançar o resultado da empresa, que a empresa almeja, como que eu posso desenvolver cada uma delas? Então, foi voltado à liderança. Exatamente. E eu até, né, quando eu estava fazendo o Academy, eu fiz um surveyzinho, né, para um formzinho ali no Google para entender como é que a equipe estava me vendo, né, e aí então eu tive, né, uma visão deles, não, tô bem, estou mal, e depois, no fim do ano, né, fiz novamente e assim, né, no primeiro momento tinha 20% da minha equipe que não estava engajada comigo, da minha forma de trabalho, etc e tal. No final do ano, 100% estava. Fantástico, parabéns. Tem ainda, claro, pontos a melhorar, mas... Você conseguiu realmente aprimorar aquilo que precisava quando você recebeu o feedback. Sim, com certeza. E para você, Emerson, em que momento que veio esse despertar para a comunicação? Eu acho que, assim, eu sempre fui ligado à comunicação, né? Sim. Desde o momento que eu decidi fazer o curso de publicidade. Na verdade, é comunicação social o nome do curso, né? Uhum. E eu acho, assim, eu fiz o curso, eu tava num ritmo legal de oratória, tava conversando bem, mas o trabalho que eu tinha anteriormente, a gente trabalhava numa equipe muito reduzida. E era um ambiente que o silêncio prevalecia pra gente se manter concentrado. E isso foi, de certa forma, me fechando ali. E quando eu decidi, que eu falei, não, agora eu vou, de fato, trabalhar com comunicação, eu senti dificuldade na hora de fazer a venda. Sim. Hoje eu tenho que dirigir muito as pessoas que eu tô gravando, então na hora de conseguir passar isso pro cliente, pro meu cliente, falar para ele, você precisa falar, você precisa. Então, hoje, além do que eu uso de oratória para mim, hoje eu consigo também transferir isso pros meus clientes na hora que a gente tá fazendo ali um job. E olha como o curso ele vai muito além. Então, muitas pessoas, às vezes, que nunca ouviram falar de oratória, a gente até conversou um pouco na nossa mentoria, que as pessoas falam, nossa, mas o que é oratória? Você trabalha com o quê? E eu falei para vocês que eu já até ouvi, você trabalha com alguma coisa de igreja? Não é, de comunicação. Porque, de fato, as pessoas não têm esse conhecimento do que é. E muitos, quando começam a ouvir falar, falam, é para quem é mais tímido, para quem realmente tem dificuldade para falar em público, e não é só para o público que tem essa timidez. Não, para o público, como você trouxe, Rafa, eu quero liderar melhor, eu quero ter uma liderança mais convicta, mais segura, mais clara, para que eu possa desenvolver pessoas, porque o líder, ele faz isso, ele desenvolve outros líderes também. Mas isso dá para ser usado também fora do ambiente de trabalho, né? No ambiente familiar, de você lidar com situações pai, mãe, filhos, enfim, entendeu? Cada um, né? A gente sabe que todo mundo, né? A mãe pede, o filho não quer fazer, aquela coisa toda, o pai, e já vira uma confusão só, né? Dá pra lidar com isso. Eu acho que é igual o pessoal fala do inglês, né? A gente tem que praticar, oratória a gente tem que praticar. Então, assim, no meu caso, por exemplo, eu estava com uma oratória legal, fiquei um tempo ali parado, não pratiquei.
Aí tive que voltar a fazer o curso, que por sinal, assim, o curso da Vox abriu portas para mim, né? Então, acho que fez o curso, pratica, e isso vai trazer benefícios pro dia a dia, pra vida toda. E na própria escola vocês têm essa oportunidade de fazer muito network também com as pessoas, um momento de ser visto, o seu serviço, você se conectar mesmo com as pessoas, isso é bem importante também. Se conectar e reencontrar, né? Com certeza. Verdade, olha só. E aí vocês comentaram, quem lembrou foi o Emerson. Foi o Emerson. Eu fui repor uma aula, né? E ele, você não estudou no Senai e tal? Eu falei, pô, eu estudei com você. Eu falei, pô, que legal, cara. Você foi repor uma aula quando ele fazia Academy. Sim. E olha só, exatamente. Quem diria que vocês estariam em uma turma juntos quando vocês vieram fazer o pós. E gravando podcast. Gravando podcast, muito bom. E ele reencontrei minha ex-patroa. É verdade, né? Verdade, você reencontrou mesmo ela. E vocês falaram um pouco que também muda a parte pessoal. Quais foram as mudanças mais significativas na percepção de vocês, fora a parte profissional? Porque como o Rafa trouxe, de fato, a oratória ela vai te mudando pra vida, no quesito geral, não é só na comunicação. Eu falo muito isso nas aulas, que o maior desafio é a gente aplicar no nosso âmbito pessoal. Se a gente conseguir aplicar lá, já tá natural. A gente já consegue aplicar em todos os lugares. Então, quais foram as maiores mudanças, assim, pra você? Você que tem sua esposa, seu filho, como que foi? Eu acho que a gente começa a se policiar melhor. Eu acho que a gente faz oratória, mas de uma forma equivocada. A gente fala ali sem perceber que a gente está fazendo algumas técnicas. Quando a gente faz parte do curso, que a gente começa a se policiar, começa a enxergar o que a gente está fazendo, a gente começa a ter até um senso crítico um pouco mais apurado ali, né? Eu brinco que às vezes eu vou, por exemplo, numa palestra, numa igreja, eu começo a olhar, o cara tá usando técnica ali, ó. Sim. Né? Mas assim... É muito legal isso, né? E às vezes no dia a dia ali, com a esposa, com meu filho, com meus clientes, a gente tem muito isso de fazer o rapport, então a gente tem ali uma questão de... Bom, eu quero chegar em tal ponto, vou conduzir a conversa para chegar a isso. Eu tinha uma certa dificuldade de contato visual, melhorou muito o contato visual. Então, assim, são técnicas que a gente vai aprendendo e a gente vai se policiando para praticar, né? Que eu acho que eu, no meu caso, o maior desafio é me policiar para praticar. E você, Rafa? Eu tenho tentado me policiar também, porque igual o Emerson falou, a gente começa a captar algumas coisas, mas eu cobro muito, né, as pessoas ao meu redor. Então, assim, às vezes eu tô aqui discutindo com você uma coisa, eu falo, puxa vida, eu não deveria ter falado daquela forma, ou usado aquelas palavras, né? Enquanto tá conversando, já tem essa percepção bem rápida. Exatamente, né? Já tenho melhorado nesse sentido. Ainda tô longe do ideal, sabe? Sim. Mas com certeza nas relações pessoais, isso já vem trazendo reflexões, assim. É legal você falar isso, porque acho que essa questão do autocontrole é algo que aconteceu comigo. Eu tinha antes do curso, eu era aquele, vou falar. Não vou levar desaforo pra casa. Não vou levar desaforo pra casa. Também sou desse, profissionalmente falando. E às vezes eu me colocava em situações difíceis depois pra sair, entendeu? E a partir do momento que eu comecei a entender... Porque a gente aprende que a oratória também é o silêncio. Aí a gente fala da escutatória, não é? Que pra eu falar bem, primeiro eu preciso aprender a ouvir bem. Tanto que a gente tem que mais ouvir do que falar, para que a nossa fala ela seja mais assertiva também. Sim, e às vezes as pessoas, quando tem pessoas com personalidades, como o Rafa falou que também é assim, às vezes as pessoas usam a gente para falar, não, eu vou falar para ele que ele vai falar. Sim. E aí quando a gente faz, que a gente começa de fato se policiar, que a pessoa vem falar no intuito que eu vou falar e ele vai replicar, e a gente não replica, é até engraçado. A pessoa olha e fala, pô, vai lá falar. Fala, não, agora se você quiser você fala, não sei que eu concordo. Profissionalmente melhorou muito, porque eu também já tive a minha fase desse jeito ali, né? Você me falou A, eu vou falar B. C, D, E, depois... E aí vai o alfabeto inteiro, e a gente sabe que há situações que não tem que acontecer esse tipo de coisa, né? Roupa suja se lava em casa e
enfim, numa reunião e etc. Tem aquela parte da pirâmide, né, que a gente aprendeu no curso. Eu ia falar dos 7 níveis da argumentação. Exatamente. Vocês se surpreenderam quando vocês aprenderam os 7 níveis? De repente, em qual lugar vocês mais estavam quando tinha uma discussão ou não? Eu acho que em várias aulas eu tenho muito dessa reflexão. Caramba, fiz isso, deixei de fazer aquilo, essa situação deveria ter usado, né, esta forma ou essa maneira de responder ou falar ou aguardar, né? Enfim, tem N aulas, assim. Sim. Eu acho que o legal da aula é isso, que ela faz a gente refletir. Sim. Não é uma aula só de fala, mas a gente consegue refletir sobre a vida da gente. Então, tem certos momentos da aula que a gente olha e fala, não, eu já passei por esse estágio, agora eu estou aqui, e ainda dá para chegar ali. Então, assim, eu acho que dentro do curso da Vox, a gente consegue ter meio que uma terapia ali, a gente consegue passar por etapas e mudar o nosso modo de ver a vida. E eu acho que é legal o compartilhamento da vivência das outras pessoas de diferentes áreas, assim, né? Você na publicidade, eu na computação, enfim, fulano com vendas e etc e tal. Então, acho que é isso que é legal. E muitas situações são similares, claro. Em cenários diferentes. Área, né? E aí vai ampliando a nossa visão de mundo também. Você fala, caramba, eu achava que era só desse jeito, mas olha, tem outro caminho. Pode ser diferente, podemos seguir um outro lado. Você trouxe a questão da liderança. E na sua percepção, o que mais mudou na sua forma de liderar usando essa comunicação diferente com as técnicas agora? Com certeza em ouvir mais, né? Que foi o que o Emerson acabou de citar, né? Eu tive que ouvir mais as pessoas, de entender o lado delas, de tentar ser mais empático com elas, de entender que elas não vão fazer do modo A, B, C para chegar no resultado esperado, sabe? De seguir aqueles processos. Ser mais flexível. Com certeza, com certeza. E dentro dessas transições que vocês tiveram, que eu acredito que é algo que o pessoal de casa deve passar muito também. Como foi lidar com o medo do desconhecido? Por mais que a oportunidade veio, poxa, mas eu vou sair de um lugar que tá certo, o valor tá ok, e se não der certo, o que vai acontecer? É uma grande decisão, poxa, eu vou sair de uma empresa onde eu estou há 20 anos. É muito tempo. Tenho uma família, como que eu vou empreender? Então, como foi essa fase de ultrapassar esse medo e conseguir olhar o que tem por trás dele, na verdade? Como que foi pra vocês? Eu acho que o apoio partiu já da família. Então, teve uma conversa legal com a família para chegar a esse ponto e também teve preparo. Eu me formei, já tinha alguns clientes, enquanto eu estava ali trabalhando ali, eu tinha jornada dupla. Você já tinha começado, então? Já tinha começado, foi algo até que de certa forma planejado. Mas o medo tá ali. Por mais que você fala, não, eu planejei, eu vou. E todo dia, quando a gente parte para empreender, é dessa forma, né? Todo dia é um desafio. Então a gente fala, não, hoje eu tenho que matar um leão. E o medo vai estar sempre constante, mas a gente tem que aprender a lidar com o medo. E a melhor forma de saber lidar com o medo é se preparar. Você sabe que eu comecei a dar aula para um aluno e a gente falou sobre medo na mentoria. Ele fez a primeira mentoria antes da primeira aula. E eu falei assim, não tem outra forma, não tem uma receita mágica de superar um medo sem enfrentá-lo. Não tem outra forma. Sim. Ele falou, Mayara, eu levo isso pra vida. Ele é um aluno já mais maduro, de idade, de experiência. E ele me contou que ele tinha pavor de voar. Então, pra ele fazer um voo, pegar um avião, ele falou que era algo aterrorizante. Ele se tornou piloto. Sabe, eu achei sensacional. Ele falou, a forma de eu enfrentar o meu medo foi me colocar mesmo. E aí hoje ele faz, eu não vou lembrar o nome correto, quando você vai sozinho lá pra montanha, solta, que tem um motor nas costas, não sei se vocês sabem o nome. Eu acredito que sim. Então ele faz e também ele pilota aviões de pequeno porte, sabe? Ele falou, então, depois eu tomei gosto, mas eu precisei me colocar lá. Ele falou, e o dia que eu saltei a primeira vez sozinho da montanha, com uma equipe lá embaixo, me direcionando dentro do curso, ele falou, ali foi a minha maior superação de medo. Então não tem outra forma de superar. Eu acho que quando a gente enfrenta o medo, que a gente parte desse princípio, a gente também consegue inspirar outras pessoas. Sim. No meu caso, por exemplo, quando eu ligo o REC da câmera, as pessoas travam, mas um dia eu também tive medo do REC. Sim. Então a gente consegue compartilhar isso e consegue mostrar pra pessoa, não, a gente vai seguir o caminho e a gente vai chegar. Criando até o que vocês trouxeram de técnica, que é o rapport. O rapport, ele é gerar conexão pra pessoa sentir mais à vontade, vai ficando e vai falando. Como foi pra você? Teve essas fases do medo quando a oportunidade bateu na porta? Até hoje, né? Mas aí tem
os boletos para encorajar, né? Então a gente vem matando o leão por dia. Mas assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou de aprender, né? Sempre tô estudando alguma coisa nova, seja da minha área técnica ou fora dela. E eu acho que, na pior das hipóteses, né? Se a gente quer mudar de área, que é o tema aqui, e não dá certo, ok, você teve um aprendizado, você levou isso pra vida, isso vai te servir de alguma coisa. Né? Nada é perdido. A única coisa que não tomam da gente é o conhecimento. Né? Então, assim, vai com medo mesmo, vai pra pagar os boletos e... eu acho que essa questão que você falou é o que dá segurança pra gente, porque queira ou não queira, a gente já tinha uma profissão. Sim. Então, assim, é algo que se a gente fala assim, eu vou arriscar. Qualquer coisa, eu tenho ali um passinho pra trás. Replaneja. Sim. E você trouxe algo muito importante, Rafa, que é olhar pro erro de uma forma diferente. Que às vezes as pessoas, elas têm assim... É como se eu falo porque eu tenho uma filha do coração, que tá adolescente, e ela já tá se cobrando porque ela tá no primeiro colegial, logo vai pro terceiro, e aquela coisa, eu vou me formar em quê? E ela coloca um peso, assim, é como se fosse uma única decisão pra vida e nunca fosse possível mudar. E o fato de não saber se vai dar certo, se não vai, é isso que eu quero ou não, faz com que ela fique ainda mais em cima do muro pra decidir. E quantas vezes nas transições de carreiras a gente fica tentando se apegar a essa certeza que nós não temos se nós não vivemos. Às vezes eu posso falar assim, eu quero empreender como o Emerson, e deu certo pro Emerson, de repente pra mim não vai dar. E aí eu posso me espelhar e olhar como você trouxe. Perfil de pessoa para pessoa, né? Eu confesso que eu não tenho um perfil empreendedor. Mas acho sensacional, né? As pessoas que têm e são empreendedoras. Sem empreendedorismo, a gente não viveria. Então, o arriscar já é uma grande dica, uma grande indicação de vocês para pessoas que estão nos assistindo, que estão vivenciando. Com certeza. Ou estão vivenciando esse momento, ou desejam vivenciar. Porque hoje, nós temos um mercado de trabalho super amplo. E às vezes a pessoa, ela tá no serviço e fica reclamando, não me encaixo mais aqui, não tô mais contente, não me sinto visto, são várias questões. E aí você tem duas opções, ou você começa a olhar, e quais são as outras oportunidades? Onde eu posso ir? E o que eu preciso fazer para chegar lá? Porque vocês dois trouxeram. Nada foi... Acordaram hoje e falaram, vou pedir conta do trabalho, vou para uma nova oportunidade, vou empreender. Não, houve-se um preparo. Então, vocês sabiam onde queriam chegar. As oportunidades foram vindo pro Rafa. E como ele falou, mas eu já tinha o desejo de trabalhar com computação. Mas nada cai do céu também, né? Nada cai do céu. Tem que ter a coragem, tem que ter a audácia, né? E saber correr onde atrás, quer ir. Com certeza. Saber onde quer ir, quais são os degraus que eu vou precisar andar para que eu possa alcançar isso também. Eu sou daquele time que pensa assim, eu prefiro me arrepender do que eu fiz, não do que eu deixei de fazer. Então, assim, eu vou, me jogo, se deu errado, não tem problema nenhum, dá um passinho para trás, mas eu vou tentar. E teve aquele momento quando vocês tiveram as mudanças. Você foi uma grande mudança e você foram algumas mudanças. Sim. Então veio aqueles desafios. Quais foram os maiores desafios nessas mudanças? Aquele pensamento talvez de... Puxa vida, será que eu dei o passo certo? Chegaram a ter isso ou não? Isso sempre. Pelo menos pra mim, né? Sempre. Né? Até pra virar coordenador. Sim. Né? Quando eu me tornei coordenador, eu passei a ser coordenador de uma área que em menos de um ano passaram 3 pessoas, né? E excelentes profissionais. Sim. E aí... Gerou um frio na barriga maior. Se essas 3 pessoas não conseguiram, será que eu vou conseguir? Sim. Né? Tinha aposta, assim, né? Sim. Quanto tempo o Gama vai durar? Tinha mesmo? Não é zoeira. Né? Mas graças a Deus deu tudo super certo. Eu encontrei a Vox no caminho. Com certeza, ajudou muito, não tenho dúvida disso. E você, Emerson? Eu acho que tem até aquela aula que a gente fez lá das crenças limitantes, que eu acho que resume o que é a gente quando a gente faz esse tipo de mudança, né? A gente fica ali colocando um monte de empecilhos na cabeça da gente, e quando a gente vai pro jogo ali mesmo, a maioria dessas coisas não acontecem. E acontecem outras que a gente nem imaginava, mas assim, é super tranquilo a gente pensar que tá fazendo o que gosta. Muito bom. Desculpa, mas sempre tem uma janela se abrindo. Né? Exato. Pra cada caminho que você escolhe. E assim, dentro do meu caso,
tem algumas coisas que eu pensei assim, não vai dar certo isso ou vai dar certo aquilo. Mas o que já me proporcionou, principalmente dentro da Vox, de network, de conhecer pessoas novas, e você conhece uma, abre a porta de uma coisa, conhece outra, abre a outra porta. Várias janelas. E a hora que você vê, você fala assim, não, tô no mercado, agora eu agora tô virando referência, eu não posso falhar, então eu preciso também ter uma postura ali, né? Sim, vai vindo aquele frio da responsabilidade. Eu vi isso de uma aluna e achei fantástico. Sabe aquele frio na barriga que a gente sente? Então, não é, eu tô... Às vezes sim, às vezes tá nervoso, às vezes tá ansioso. E às vezes é o frio na barriga da responsabilidade. Como você falou, poxa, passaram 3 gestores, 3 coordenadores em 1 ano. E pessoas muito boas. Deu aquele frio. Nossa, demais. O frio da responsabilidade. Caramba, olha o desafio que eu estou realmente me propondo a realizar, a conquistar. E é muito bom quando a gente consegue também. Vocês 2 são alunos do Academy e hoje concluem o pós. O que vocês falariam para quem está em casa assistindo, para quem de repente tem o desejo ou nunca nem pensou na oratória? O que fez vocês do Academy vir para o pós e o que o pós deixou de legado para vocês? Eu acho que é a continuidade mesmo, né? O pós não tem outra, é a tradução mesmo, né? É dar uma continuidade daquilo que, do todo o conhecimento que foi adquirido no tempo do Academy. É um complemento, né? Assim, e como serviu muito para mim, pessoalmente falando, eu não vi nada contra a não fazer, né? E tanto que a gente teve mais 12 aulas do pós. Sim. E 12 aulas com coisas novas, discutindo ideias novas, vendo, né, como o Emerson já citou aqui, situações de outras pessoas, enfim, como você falou até no primeiro dia de aula lá, mais focado até para parte gerencial, sim, enfim, liderança, com números, dados de informações, o que no caso, para mim, do mundo de TI é muito importante também. Então eu vejo faz como muito foi sentido, um complemento, sim. Essa parte mensurável. Com certeza. E para você, Emerson? Para mim, eu acredito que, eu penso assim que você pode até ser um ótimo profissional. A gente já está cansado de ver ótimos profissionais que não se desenvolveram tão bem na carreira. E profissionais não tão bons que acabaram se dando bem. E o que eu vejo como diferencial nisso é a comunicação. Com certeza. Né? Alguns sabem se comunicar melhor do que outros. Pra gente, pra mim ali, pessoalmente, o Academy, ele alicerçou. Ele trouxe um alicerce, mostrou, uma base bem sólida. Deixou uma base bem sólida. Que literalmente a base sólida. É verdade. O pessoal que está em casa são as nossas pernas. Precisamos estar com uma postura firme no palco. E nós chamamos de base na técnica da oratória. Sim. Muito bom. E aí, quando a gente veio pro pós, a gente veio refinar isso daí. Foi a cereja do bolo ali que a gente aprendeu ali tudo que é a parte da base da oratória, e agora vamos destinar isso um pouco para liderança, para vendas, vamos deixar isso mais refinado, né? E fez total diferença para mim. Hoje eu uso as técnicas no curso mesmo, no dia do curso, um dos dias do curso, eu fiz uma entrevista com um cliente meu, e aí eu tava conversando com ele, e eu tava totalmente ciente das técnicas, e aí no final das contas a gente fechou o contrato, eu falei, yes. Coloquei em prática e acertei. Valeu a pena, já valeu a pena o investimento, muito bom. E quando a gente vai trazendo todas essas questões de transições de carreiras, esses medos, a questão do erro, como que a gente lida, como que não lida, como a comunicação ela faz diferença, como você trouxe agora. Tem muita gente que às vezes tem muitas competências técnicas, na hora de se vender acaba tendo um grande desafio. E chega alguém que não tem tantas competências técnicas, mas se vende melhor e sobressai. Então, é muito importante a gente ter esse feeling, essa virada de chave para você que está nos assistindo também. De repente, você está falando, poxa, eu me qualifico tanto, eu faço tantos cursos, eu tenho tantos diplomas, tantas habilidades, e eu não tenho passado nas entrevistas, por exemplo.
Talvez seja a forma como você está se vendendo. Eu não trabalho com vendas. Algo que a gente vira bastante a chave no pós, principalmente, você se vende o tempo todo. Aqui, por exemplo, nós estamos vendendo a nossa opinião para vocês, estamos vendendo o que foi a experiência do curso, estamos vendendo as transições de carreira de vocês, porque aqui, muitas pessoas que assistiram o episódio vai modelar vocês. E vocês vão servir como inspiração. Caramba, se ele conseguiu, eu também posso conseguir. Poxa, ele se sentiu assim, ele teve medo de errar, ele errou e lidou diferente. Então vai ser uma questão diferente também essa parte de vendas. Como que ficou para vocês? Eu acho que no meu caso, vendas eu faço um pouco mais que o Rafa, né? O Rafa faz aquela venda... O Rafa se vende mais. Se vende ali, né? Não tanto quanto eu gostaria. Mas assim, pra mim foi a virada de chave de fato mesmo, porque o que tava me bloqueando, eu sempre pensei isso, não, eu sei o que eu tô fazendo. Mas na hora de vender o meu trabalho, eu não tinha um processo, não tinha ali um discurso já ensaiado, que a gente viu na aula. Isso. Então, às vezes era uma reunião de 20 minutos, eu ficava 1 hora com o cliente. E isso eu sei que o tempo pro cliente é dinheiro. Sim. Né? E tem o cliente que precisa de mais detalhes, o que não, que entra no que o Rafa falou, o perfil. Se adaptar ao perfil. A gente aprende a identificar quais são os perfis e como a gente se comunica com determinado perfil também. Sim, e hoje, totalmente. A hora que eu chego, primeiro eu tento entender o cliente, dou um tempo para ele falar, para eu entender ele, aí a partir daí que eu começo a expor o meu trabalho e tentar vender o meu serviço. E tem dado certo. No meu caso como coordenador de TI, é sempre uma venda de talvez uma melhoria de processos, de talvez usar um sistema A ao invés de um sistema B, usar uma metodologia A ao invés de uma metodologia B, e aí a gente tem que, com o time, né, claro, sempre com o apoio dos times envolvidos, entender, né, os prós e os contras para determinação das decisões, né, uma decisão conjunta ali. Uma coisa que eu uso muito hoje por conta do curso é as objeções. Sim. Eu tentar ali tirar as objeções, entendeu? E cercar tudo, né? Então assim, dentro de um discurso de vendas ali, já elaborado, que já vem ensaiado, as objeções vai lá para baixo. E aí depois que quando surge a objeção, aí entra outra parte do curso, aí entra a parte do argumento. Isso, entra o pós. Eu ia até te perguntar, você como videomaker, você precisa lidar com perfis diferentes, como que a comunicação influencia no sucesso do seu trabalho? E é todo esse conjunto que você está trazendo pra gente, que faz a diferença em uma negociação. Sim. É como eu disse, parte primeiro da comunicação minha, e eu sempre falo isso para os clientes, que para dar certo, a comunicação precisa começar a dar certo ali no momento do briefing. Sim. Então ele precisa confiar em mim, eu preciso confiar nele, porque às vezes, muitas das vezes, eles passam informações confidenciais da empresa para mim, então é uma troca. Sim. E quando chega no momento da captação, aí a gente usa também das técnicas para extrair o melhor da pessoa, porque às vezes a pessoa de frente da câmera dá uma travada, mas aí a gente usa o patacá, o petequé, o brasrajar. Já uma coisa que eu uso muito, que o pessoal gosta, é de colocar o dedinho na boca lá e falar os meses do ano. Sim. E aí a gente se diverte gravando e fica sai super natural. leve. Mas mesmo no momento que você está conhecendo, no seu caso, imagina os seus clientes, ou eu conhecendo as pessoas, um time novo, um gerente novo, já dá para se utilizar dessas técnicas de entender e de se conhecer e determinar um perfil da pessoa para que você se molde a essa pessoa para que tenha resultados melhores, né? Fica com uma comunicação muito mais clara, muito mais assertiva. E aí, como o Emerson trouxe, eu trabalho com vendas direta, o Rafa se vende. Sim, a todo momento está vendendo para a equipe uma ideia, a sua equipe tem que comprar a ideia, senão como vocês vão alcançar naquele resultado? Foco. Então, de repente, eles vêm como objeção. Rafa, mas não vai dar para chegar no ponto B. Só dá para ficar no ponto A, e aí você tem que conseguir quebrar essa objeção. Então, a gente vai ampliando como que vendas, esse universo, ele tá em todas as áreas. E essa questão de se moldar é legal, que dentro do curso a gente se molda até nos alunos. Sim. Né? Muito bom, é verdade. E se vocês pudessem deixar hoje um conselho para quem está passando por transições que vocês já passaram até chegar no patamar onde vocês estão, que conselho vocês dariam para a gente encerrar o nosso episódio? Eu acho que é a coragem. A gente já citou aqui algumas coisas, né, durante o nosso papo, mas eu creio que coragem é a maior das
Habilidade? Do ser, maior habilidade. Obrigado, Mayara. Para se conseguir isso, né? Claro que, né, mais uma vez, reforçando, você tem que ter um mínimo de conhecimento técnico, um mínimo de esforço, de vontade, de correr atrás, de não ficar esperando, né? Mas a gente sabe que tem, de novo, os boletos, os medos, enfim, as pessoas têm família, no caso do Emerson, né, que deixou 20 anos ali com família e tudo, como é que fica? Eu também tenho as minhas situações, enfim, todo mundo tem, né? Então, assim, tem que ter coragem para isso. Sim. Mas, de novo, as janelas se abrem, né? Sim. Abriu, eu era um eletricista, virei bolsista e depois desenvolvedor, professor e hoje... E quando abrir, não tenham medo de dar o passo. Sim. Como você falou, vai lá ver o que tá rolando lá fora. Eu fui ver o que tá rolando, não era pra mim, quis voltar. Tudo bem. Eu fui lá e gostei. De repente eu descobri novas janelas que eu nunca nem imaginei que iria descobrir. E sempre tem. Porque a gente fica... É algo que a gente aprende lá no pós, não polarizar. Então, às vezes eu fico presa em sempre estar preparado e às vezes vem a oportunidade de ficar, mas eu acho que eu não tô preparado ainda não. Perfeccionismo, né? Não, e aí perdeu a oportunidade. Tem um ditado que meu avô falava, cavalo arriado passa uma vez só. Aí você não vai entrar, não vai montar... Já foi. Já passou. Será que vamos ter outro? Com certeza no decorrer da vida, sim. Talvez não aquele, mas outros. Mas tem que estar preparado, né? Exato. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu uso até nas minhas apresentações pessoais, que é: sorte é quando o preparo encontra a oportunidade. Então eu sempre tenho que ter em mente aonde eu quero chegar. E constantemente estar me preparando. Vocês dois são profissionais excelentes, são líderes, empresários, e vocês buscaram estar onde vocês estão hoje, profissionalmente falando. Mas vocês tinham claro onde eu queria chegar e foram se preparando para isso. Sim. Porque senão, se eu não sei aonde eu quero ir, eu vou estudar como que eu vou fazer o curso. Eu vou correr, né? Aí vai lá pra frase do País Sinaliza as Maravilhas. Pra quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, e você, Emerson? Qual conselho você deixa pro pessoal que assistiu o nosso episódio? Bom, eu acredito que o planejamento, o preparo, então, se você fizer tudo planejadinho, se preparar, sim, é difícil, dificilmente vai ter erro, dificilmente você vai sofrer, tá? Vai ter obstáculos, vai ter dificuldade, mas eu acho que até o Steve Jobs teve dificuldade. A gente viu como foi o começo do Steve Jobs. Que ele foi mandado embora da própria empresa que ele fundou. A gente já parte por aí, um pequeno desafio no decorrer. Se a gente quer pensar em alguém para ter como exemplo, tá aí o exemplo, né? Então eu acho que ele sabia onde ele queria chegar. Ele sabia que aquilo que ele estudou, que as pessoas falavam não tem nada a ver. Depois, lá no futuro, ele usou isso a favor dele para modernizar, né, a forma que a gente vê a computação hoje. Então, eu acho que tudo que a gente se prepara, tudo que a gente estuda não é perdido. E o principal conselho que eu dou é o que a gente já comentou aqui. Usem e abusem da comunicação. Muito bom. Porque sem comunicação você não se vende, as pessoas não sabem o que você faz. E a partir daí, você é só mais um no meio da multidão. Exatamente. Se expressar, né? Se expressem de alguma forma. Saber o como falar. Como falar, como fazer, como apresentar. Porque a postura que vocês estão falando pra gente, a gente aprendeu nas nossas aulas que ela é muito maior do que a própria palavra que a gente fala, dentro do que o outro entende. Então eu preciso saber a postura, isso vai trazer convicção, vai trazer segurança, vai trazer clareza. Então, pra vocês que estão aí em casa, o Emerson e o Rafa, eles trouxeram para nós a importância da coragem, a importância do preparo e a grande virada de chave que a comunicação trouxe para vocês alcançarem patamares mais altos dentro das profissões de vocês. Então, sejam corajosos, se preparem, se dediquem e invistam em comunicação. Isso é muito importante. Eu quero agradecer a presença de vocês. Para mim, como professora, foi um privilégio percorrer essa jornada junto com vocês e hoje nós estarmos concluindo o nosso curso, podendo transbordar conhecimento para outras pessoas, porque quando a gente aprende ensinando. Quando eu aprendo, ensino o que eu aprendi. Não sou professor, mas ensina para quem tem vontade de aprender, que está do seu lado. E hoje vocês trouxeram um ensino de vida.
quantas pessoas estão passando pelo que vocês passaram e quantas outras ainda tá isso com sonho, sabe? Ai, queria ter um... Sempre tem, né? Aqui do lado, quero fazer. Mas, puxa, vou começar. Quero ir, quero conhecer. Então aqui trouxemos exemplos de vida vivos, de fato. Olha, fizemos e deu super certo. E se não der certo, vai encontrar uma outra forma que vai dar. Hoje, dentro da escola, a gente estava conversando uma situação e um gestor falou assim pra mim, falei, como que a gente vai fazer? Ele falou, vai dar certo. Então não tem possibilidade de não dar, vai dar certo. E aí você precisa fazer dar certo. Então se você está passando por uma transição de carreira ou já passou, conta aqui pra nós nos comentários, compartilhe também a sua experiência para que possa inspirar outras pessoas. Mais uma vez, muito obrigado para vocês. Eu agradeço. Obrigada para vocês que estavam em casa, no carro, no trabalho, nos ouvindo ou nos assistindo. É sempre um privilégio ter vocês conosco. Um abraço e até o nosso próximo Voxcast.